ofertas. Estenda sua mão direita para cá, mão santa. Oremos ao Pai. Te damos graças, Senhor, por mais uma oportunidade que nós temos, privilégio de poder ofertar na grande obra do Senhor aqui na terra. Deus, que o Senhor continua abençoando a vida de cada um que pôde ofertar nessa noite. Aqueles também que não puderam, o Senhor continua abençoando a vida deles, Senhor, talvez com porta de emprego, melhores salários. Pai, o Senhor sabe o que nós precisamos. Assim nós te damos graças, no nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, meus queridos. Amém. Se assente em nome de Jesus. Eu quero com muita alegria apresentar pessoas que nos honram nessa noite, nos dá o privilégio, nos visitando. Nós estamos alegres. Está conosco a Ludmila da Silva. Onde está a Ludmila? Deus te abençoe, seja bem-vinda. É uma alegria tê-la conosco. Evangelista Marcos e Thaís. Quanto tempo, hein? Cadê ele? Foi levar o baby. Fica de pé, por favor, Thaís. Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. É uma alegria tê-los conosco. Karina. Eita, coisa boa. Deus te abençoe, Karina. Seja bem-vindo. É uma alegria tê-la conosco. Caio. Onde está o Caio? Deus te abençoe, Caio. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Michael Campos. Deus te abençoe, Michael. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Lilian Aragão. Leila, desculpa. Leila Aragão. Deus te abençoe, Leila. Seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Tem um casal precioso ali atrás também. Fiquei feliz de ver, aliás, uma família completa. O Vinícius, a Juliana e a Larissa, essa menina preciosa. Deus abençoe vocês. Estamos muito felizes de vê-los aqui nesta noite. É uma alegria, são amigos nossos, familiares da Fabrícia. Nós temos uma alegria de recebê-los aqui nessa noite. Registrar também a alegria, o Douglas mencionou, né? Mas é tão bom vê-lo aqui. Na verdade, ele é da casa, né, irmão? Ele é nossa família. Bebeu água aqui, já viu. É o Jackson. Oh, amado, nós te amamos muito, viu? Estamos muito felizes pela sua preciosa presença aqui conosco nessa noite também. Glória a Deus por isso. Irmãos, é uma noite tão preciosa, né? A presença de Deus de uma maneira tão linda nós temos percebido, temos sentido, temos experimentado. Quero fazer consideração também ao evangelista Douglas. Tá ali. Tá ali. Procurando ele. Ele é tão a nossa cara que a gente já tem dificuldade de encontrar mesmo. Quem não conhece, quem o conheceu hoje, já deu para ver o quão abençoado esse servo do Senhor é. Um amigo nosso que nós conhecemos através de um outro amigo, o pastor Walter Bastos, que é pastor do evangelista Douglas também. E é uma família muito preciosa aí. Eu lamento ter que deixá-lo voltar para o Brasil essa semana, mas se não fizer isso, a irmã Tatiane, mas o doutor Lucas lá vai mandar me deportar daqui. Então é melhor que eles vão e eu fique. Tem muito que se fazer com o Senhor aqui, né? Na terra do tio Sam. Mas é muito bom ter você também conosco. Deus continue abençoando sua vida, em nome de Jesus. Terça-feira a gente faz as despedidas finais. Registro também a alegria, já está traduzindo. Graças a Deus, Luciano ali vai hoje pregar junto comigo. Para para você dar câimbra na língua. O Shen está conosco hoje. Feliz de vê-lo aqui. Aplauda o Senhor. Nós estivemos orando por você. Quando fomos informados, ele visitou a gente um domingo. No outro domingo ele estava no hospital. Parece que com um derrame cerebral ele estava totalmente inconsciente. Chances mínimas e a igreja orou. O Senhor Deus operou maravilhas. Tenho falado com ele por text message. Eu fiquei feliz quando fiquei sabendo que hoje ele estaria aqui. Quero te dizer que Deus tem um plano na sua vida. E a obra que ele começou, ele não vai parar enquanto ele mesmo não concluir. Aleluia! Não para, brother, prossiga. Você vai ver o que Deus vai fazer em você e através de você. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu quero meditar com vocês hoje nessa palavra no livro de 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número. Se porventura ainda houver alguma criança no santuário, né, as crianças nessa igreja têm uma sala
para que cada um seja ministrado. A tia Simone está até por ali. Se tiver alguma criança ou adolescente, é só encontrar com ela, não é? Estou vendo ali dois adolescentes aqui, ó, e tem uma sala para eles lá hoje. Por favor, o Tiago e o colega dele, vamos lá para a salinha, para vocês aprenderem assim, abençoadamente na linguagem de vocês. Vai ser uma bênção. Se a Léo quiser ir também, são a sala dos adolescentes, um estudo no nível e na idade de vocês, para que vocês também sejam abençoados no entendimento da palavra. Amém? Isso, muito obrigado. Se a Léo quiser ir, fica à vontade, né, de ir também, e vai ser uma bênção. Tem mais adolescentes lá, a Bianca já está direcionando, indo já, isso. Vamos lá, vocês vão aprender a linguagem de vocês. 1 Timóteo, capítulo de número 5 e o versículo 8. Aleluia. Capítulo 5 e versículo de número 8. Temos pregado ao longo desses domingos, desde outubro, e o tema é prioridades. Hoje nós vamos falar sobre mais uma prioridade, e eu quero, com a ajuda de Deus, falar em um assunto que é você. Mexe com você, mexe comigo, mexe com nós. É impossível nós estarmos fora do assunto que eu vou ministrar nessa noite. Impossível. Capítulo 5 e versículo 8 de 1 Timóteo. Diz o texto assim: porém aquele que não cuida bem dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Gostaria que vocês, por favor, repetissem comigo. A repetição ajuda no aprendizado e na memorização. Porém aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Amém, querido? Amém. Primeira ministração que eu fiz sobre prioridades, recapitulando, eu falei dentro de uma comparação, lendo uma reportagem, lendo um documentário, e eu mais uma vez quero ser enfático, dizer, gente, vamos desenvolver o hábito da leitura. Nós precisamos ler e ler. Eu estava lendo uma matéria que não tinha nada a ver com Bíblia, nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo, e eu me deparei com um comentário inteligentíssimo, que o vice-presidente da Coca-Cola comentou em uma das suas entrevistas ou em uma das suas palestras, e isso repercutiu. E ele falava sobre as prioridades da vida. E ele mesmo comparou a vida como um jogo, não é? E ele disse que nesse jogo seria 4 bolas de Vidro. e uma bola de Borracha. Então, ouvi aquilo, li aquilo e falei, meu Deus do céu, será que as pedras já começaram a clamar? Porque os filhos de Deus não estão pregando como deveria? Esse homem, o que esse homem está falando? Isso é uma realidade. E ele dizia assim, olha, o vice-presidente da Coca-Cola, eu sou o vice-presidente da Coca-Cola, e estou dizendo para vocês que nós temos invertido as coisas. São 4 bolas de vidro que nós temos que equilibrar no ar, e uma é de borracha. Só a de borracha pode cair, porque se a de borracha cair, automaticamente ela bate e volta. Não quebra, não sofre dano e vai voltar para sua mão. Ele disse, essa bola de borracha é exatamente o trabalho. Aí nós pregamos aqui sobre isso, sobre a visão bíblica, sobre o trabalho, sobre a maneira como Deus nos ensina, a maneira como Deus quer que um servo dele se comporte, né? Como o servo dele deve agir e qual o princípio que deve ser estabelecido.
não é? E ele disse, as demais são de vidro, se cair pode quebrar. E aí eu ministrei sobre a saúde, uma bola que tem se quebrado na nossa mão com muita facilidade, por causa da nossa negligência. Não é por causa do abuso, às vezes do excesso, de uma jornada talvez pesada de trabalho, outros porque não cuida do que come, outros porque não toma o medicamento que é para tomar, outros porque não vão ao médico pelo menos uma vez por ano, outros porque muitas vezes não cuida da sua saúde emocional e está trincando, e está quebrando, e não dá mais para voltar ao estado original. Quantos hoje são portadores de um câncer, são portadores de quantos tipos de enfermidades? Por quê? Porque não cuidou da saúde como deveria. Porque uma vez foi ao médico, o médico disse, você não deve comer isso, não deve beber aquilo, e ele continua fazendo a mesma coisa, não é? E orando e fazendo campanha para Jesus curar. Mas curar para quê? Jesus vai curar para você cuidar. Se ele cura e você não cuida, não adianta curar. Jesus quer saber como nós estamos administrando o que ele nos deu. Então nós falamos sobre saúde, falamos também sobre amizade, uma bola de vidro que tem quebrado. As pessoas estão perdendo sentimentos, perdendo princípios e valores, porque estão priorizando outras coisas. Inverteu-se tudo. Só serve para ser meu amigo se ele tiver alguma coisa para me dar, se ele tiver alguma coisa para oferecer. Se um dia ele me falou não, bico, já ficou uma tromba de elefante, não quero mais papo com ele. Eu sei que era meu amigo, não quis me ajudar. Isso não é o amigo. O amigo verdadeiro é aquele que fica com você quando todos se vão. Há princípios que estão sendo quebrados. E hoje, com a ajuda de Deus, eu quero falar sobre essa quarta prioridade. Falei sobre trabalho, falei sobre saúde, falei sobre amigos. E hoje, irmãos, eu quero falar sobre uma bola de vidro que ela é muito preciosa. Ela vai além do vidro, ela vai além do cristal. Ela não pode quebrar. Nós não podemos deixá-la cair. Nós precisamos cuidar com mais cuidado, com mais zelo. E essa bola de vidro que eu quero falar está exatamente inserida nesse texto que nós lemos de 1 Timóteo 5:8. Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Percebe, queridos, nessa noite eu quero falar sobre família. E para eu falar sobre família, eu gostaria de considerar com você o mundo em que nós vivemos. Eu não sei o quanto você é uma pessoa observadora na vida. Talvez seja aquela pessoa que entra aqui e sai, e você não sabe nem quem estava do seu lado. A cor da roupa, vixe, esquece. A cor da gravata do irmão fulano pode ser até uma gravata linda, igual a gravata do co-pastor. Olha que charme, gente. Pink, como é que é? Pink. Que maravilha, lindo, lindo. Brother, olha, se você deixar, eu compro um igual. Tá lindo todo. Aí você também depois perguntar, o pastor fez até uma graça. Rapaz, eu lembro que era uma cor lá mesmo assim, mas não sei que cor que era. Tem gente que não observa nada. Mas irmãos, talvez aí comece o mal da vida. Não observar as coisas. Não observar as coisas. Talvez a gente pense, não, esse negócio de ser muito observador é só coisa de mulher. Não é? É por isso que eu fico sempre assim. Casei logo, porque meu negócio é só correr, correr, correr. A mulher é o radar, ela fica captando tudo. Isso é mesmo algo intrínseco, natural da mulher. Ela observa mesmo a mulher assim. Às vezes a minha esposa, muito no momento, minha esposa fala, amor, você viu tal coisa? Não, que isso? Eu falo, como é que você viu? Você tá tão quê? Porque ela fica mesmo como um radar, captando tudo. Só que isso não é só para mulher, irmãos. Nós temos que ser observadores. E observando o mundo em que nós vivemos, eu vejo que nós estamos inseridos dentro de uma sociedade glutona. É isso mesmo, irmãos. Eu e você, seres humanos, estamos inseridos dentro de uma sociedade glutona. O que eu quero dizer com isso, sociedade glutona? Nós estamos inseridos dentro de uma sociedade gulosa. Sabe qual é a maior guludice da sociedade? Pelo muito fazer e pelo muito ter. Diga comigo assim, é verdade.
É verdade. Eu estou dentro de uma sociedade glutona. Pelo muito fazer e pelo muito ter. Está todo mundo muito ocupado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aquilo outro, vamos correr, vamos fazer, não vai dar tempo. Ai, não sei porque que o dia não tem 30 horas. Ah, meu filho, se tivesse 30 horas, você queria que tivesse 40, porque é muita coisa que você arrumou para fazer. Então eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, tenho que ter aquilo outro. O cara, para ser seu amigo, ele vai pelo que você tem, não pelo que você é. E você vai aceitando isso. Quantas pessoas vivem comprando amigos? Sempre dando presente para ter a amizade de alguém. Vale a pena isso? Não. Isso não vale a pena. Eu e você, os nossos filhos, a nossa família está inserida dentro desta sociedade glutona. Pelo muito fazer e pelo muito ter. Uma sociedade doente, queridos. Uma sociedade enferma. Uma sociedade que está danificada pelo avanço tecnológico, que é uma bênção. Na época de Jesus, não tinha o microfone na mão. Que bom, eu estou tendo um microfone para falar. Naquela época onde as pessoas sentavam no chão, às vezes em pedras, não é? Você está aqui sentado numa cadeira acolchoada, calefação ligada, tecnologia, avanço, a ciência avançando, descobrindo tanto medicamento para dar cura a tantas enfermidades, a ciência avançando, descobrindo tantas coisas que viabiliza a vida do homem e que faz com que tudo que nós precisamos chegue mais rápido. E o que me impressiona é que mesmo a ciência avançando e as coisas chegando mais rápido, o homem continua dizendo: eu não estou tendo tempo. Ah, se o dia tivesse 30 horas. Antigamente não tinha um computador para eu conectar aqui e falar com a minha mãe lá no Brasil. Não tinha um sistema de telefone para eu ligar e cruzar a linha do oceano, cruzar a linha do Equador e falar com a minha mãe em tempo real. Hoje tem tudo isso e nós continuamos dizendo: precisava ter mais tempo. Antigamente se andava em lombo de camelo. As viagens eram tão longas. Viagem que era meses, hoje são minutos, hoje são horas. E nós continuamos dizendo: precisamos de ter mais tempo. É aqui dentro que eu e você nos encontramos. É aqui dentro que nós estamos construindo uma família. É aqui dentro que nós estamos vivendo. Question: e como nós estamos vivendo? De que maneira você está vivendo? De que maneira a sua família está vivendo? Em que ritmo de vida você está vivendo? Estamos vivendo em tempos tão difíceis. Essa semana eu fui levar o Douglas para fazer uma compra e eu achei que eu não estava tão defasado assim com o meu iPad de segunda geração. Quando eu chego lá e falo assim: isso aqui é o third generation? Eu falo: não, isso aqui já é o quarto. Eu falei: o quê? Onde é que eu estava que eu não vi 2 lançamentos assim que acontecem quase a cada ano? Não dá conta, querido. Não dá conta. A gente não dá conta de acompanhar essa locomotiva descontrolada que está o mundo em que nós vivemos. Os aparelhos são lançados, a gente fica louco. Uau, eu tenho um iPad. A gente fica até tirando foto, a gente segurar, tira foto no espelho que sai a gente, sai o iPad. Isso é o que você mais vê nas redes sociais por aí. Mas logo, se você não trocar, não põe mais não, porque você já tá para trás, filhinho, já tem coisa mais nova no mercado. É 6 meses a validade de vida dos produtos e dos eletrônicos. E o pior é que muitas vezes as famílias estão tendo uma validade curta, porque está entrando nessa roda viva destruidora que está sendo a nossa sociedade. Princípios e valores sendo negociados. O corre-corre, a urgência, os muitos afazeres. Temos comprometido as prioridades da vida. E é sobre isso que eu vim falar nessa noite. Não comprometer a prioridade da vida. Amizades abandonadas, saúde comprometida pela negligência ou pelo abuso, o convívio com pessoas preciosas, a nossa família é deixado de lado. É a hora de repensar, querido pai. É a hora de repensar, querida mãe. É a hora de repensar, senhora esposa. É a hora de repensar, senhor esposo. É a hora de repensar, senhores filhos. É a hora de repensar, meu querido, o que você está fazendo com a posição onde Deus te colocou. O que você está fazendo da família, da sua família, dos seus parentes, dos seus familiares, daqueles que são relacionados com você pelo fator sanguíneo. Vê o texto que nós lemos. Aquele que não cuida dos seus parentes
O que é isso? No geral, primo, sobrinho, tio, tia, avô, cunhado, cunhada, nora, sogra, genro, dos parentes. E depois ele diz, e especialmente os da sua família, ou seja, a sua mulher, o seu marido, o seu pai, a sua mãe e o seu filho. A Bíblia está nos chamando a atenção para cuidar. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Diga comigo, a Bíblia nos ensina como cuidar de nós mesmos e daquele que nós amamos. Diga, nossa família. Eu falei que domingo passado, quando eu falava sobre amizade, eu quero ser enfático com isso. Consistência nos relacionamentos. É o que está faltando hoje em dia, querido. Por qualquer abacaxi podre, a gente está abandonando a família. A mulher deu um espirro diferente, o homem fala, você está espirrando demais, a outra ali não espirra tanto. O homem mastigou de boca aberta, você está com um mastigado muito feio, seguinte, eu vi uma outra ali, um outro ali que não está mastigando assim. Deus está falando. Quem está entendendo, diga amém. Claro que nós estamos usando até expressões descontraídas para nós falarmos de verdades existentes. Mas qualquer motivo está sendo motivo de abandonar a família, abandonar o cônjuge, abrir mão do maior patrimônio que Deus nos deu. Porque, querido, escute uma coisa. Eu creio no Evangelho de Jesus Cristo que eu prego. Eu creio na Bíblia como uma revelação de Deus para a nossa vida. Eu creio na Bíblia, meu irmão, como aquela que fica acima da minha cabeça para me proteger. Eu creio na Bíblia como aquela que está assim debaixo de mim para me sustentar, do meu lado para me dar proteção, a minha retaguarda para me livrar. Eu creio na Bíblia como o único meio de vivermos aqui na terra de maneira que agrade ao nosso Criador. Ele é única. E a Bíblia nos ensina, meus amados, de que família é projeto de Deus. Família é ideia de Deus. Prego em favor da família, porque eu acredito nessa instituição como a instituição poderosa de Deus aqui na terra, para que Ele se revele à humanidade. Sua família é escolhida por Deus, para que Deus seja conhecido no mundo em que nós vivemos. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso nós precisamos de consistência nos nossos relacionamentos. Para tanto, querido, você precisa lembrar de uma coisa. Lembra da sua humanidade. Ela é frágil. Ela é vulnerável. É como uma bola de vidro. Ela é frágil e ela é vulnerável. Se nós não atentarmos, irmãos, para esse detalhe tão importante que é peculiar de cada um. Você tem uma humanidade, eu tenho uma humanidade. Todos nós temos uma humanidade. Por mais cheio que nós estivermos de Deus, do Espírito Santo, orando, lendo a Bíblia, jejuando, nós não vamos transformar em ETs, em extraterrestres. Nós seremos seres humanos dotados de uma humanidade peculiar. Daí a necessidade de nós revermos os nossos princípios. Daí a necessidade de nós revermos os nossos valores e as nossas prioridades. Como cristãos que amamos ao Senhor Jesus, como cristãos que professamos a fé em Cristo, que desejamos agradá-lo em tudo e em todos os momentos, em todo o tempo, nós precisamos rever. Por vezes, não uma única vez não, por vezes, nós precisamos rever algumas coisas. A nossa agenda. Você diz, pastor, eu já nem tenho mais agenda, porque não coube tudo. É tanta programação que eu tenho, é tanta coisa que eu tenho para fazer, mas na minha vida assim, eu estou precisando mesmo de um dia de 60 horas. Nós que amamos o Senhor, nós que queremos agradá-lo em tudo, precisamos rever a nossa agenda, os compromissos.
Eu preguei no início da mensagem aqui, das ministrações, dizendo que 95% daquilo que consome o nosso tempo, qualquer outra pessoa pode fazer. Só que nós nos ocupamos com 95%. E na verdade 5% é aquilo que é prioridade, e Deus vai nos cobrar exatamente o que refere a 5%. E nós estamos negligenciando 5% em detrimento dos 95%. É porque os 95% não vai nos cobrar. Nós nos preocupamos se checamos a caixa de mel, nós preocupamos se nós postamos algo novo lá na rede social, nós preocupamos se nós postamos uma foto nova, nós preocupamos não sei com o que, não sei mais com o que, com a grama tem que cortar, com a neve tem que retirar, e não sei o que, com a vasilha tem que lavar, e tudo isso a filha pode fazer, o filho pode fazer, o amigo pode fazer, a caixa de correio eletrônico não tem problema se não checar hoje, checa o outro dia, a gente pode pedir até alguém, ô minha filha, por favor, checa para mim minha caixa de mel, e enquanto isso, eu estou fazendo aquilo que é prioridade para mim, cuidando de mim mesmo, da minha saúde, do meu corpo, porque se eu não estiver bem comigo mesmo, eu não estarei bem com mais ninguém. Cuidar da minha família, que é a proteção, que tem que estar debaixo dos meus braços, e eu sou o protetor dela, o provedor dela. Cuidar dos meus que Deus me confiou. A primeira congregação da tua vida é a tua casa. Amém. Cuidar dos teus amigos. A Bíblia diz que há amigos mais chegados que o irmão, e para chegar a esse nível é preciso ter relacionamento. Eu estou falando sobre relationship. Tem gente que quer ser amigo das pessoas, mas não investe tempo, mas não dedica tempo. É tudo superficial, mas na hora que está precisando, ele quer ter aquela mesma consideração de que é alguém que caminha junto. Não! É preciso caminhar junto, é preciso investir tempo, é preciso priorizar. Reveja a sua agenda, ponha prioridades. Nunca ponha o urgente na frente do primordial. Tem coisas que vêm primeiro. O urgente surgiu agora, mas tem coisa que antes já foi pré-estabelecido. Reveja a sua agenda. Organize o seu tempo. Sabe, querido, a gente pede por mais tempo, mas Bill Gates, Eike Batista, como é que é o nome daquele homem? Eike Batista, brasileiro aí, ricaço, e tantos outros, eles têm a mesma quantidade de horas no dia que eu e você. E eles estão milionários. Nós não precisamos de mais tempo. Nós precisamos de organizar o nosso tempo. Nós precisamos de priorizar, rever a agenda, organizar o tempo, desenvolver habilidades, irmãos. Escute, não apenas espirituais, mas desenvolver também habilidades relacionais. Não dá para viver como uma ilha. Deus não te fez para viver isolado, Deus te fez para relacionar, sabe, lidar com as pessoas, interagir, trocar experiência, ouvir a pessoa, falar, ser ouvido, dar um toque, ser tocado, amar, ser amado, relacionamento. Deus nos fez um ser para viver assim, em relacionamento. Tem gente que acha tão fácil quebrar uma amizade, quebrar um casamento, quebrar o amor de pai, o amor de filho, o amor de irmão, quebrar vínculos. Perdeu a noção, entrou na roda viva do mundo, como os eletrônicos, que com 6 meses já está sendo superado por outro. Ah, foi esse amigo, arruma outro. E pode ser que ao final da vida você fique só. Porque sabe, no final da vida não conta quanto dinheiro você tem. No final da vida não conta quantas casas você tem. No final da vida não conta quantos carros novos você tem. No final da vida não conta quantas viagens maravilhosas você fez, e é muito bom, e eu incentivo que faça. No final da vida conta quem ficou do seu lado. Porque quando você está inerte, deitado no caixão, o carro não vai vir pegar a alça do caixão. Os diplomas de faculdade não vai pegar a alça do caixão. Não é? O dinheiro não vai pegar. Mas talvez a tua esposa, o teu filho, ou o teu esposo, os teus filhos, tua nora, tua sogra, o teu genro, o teu melhor amigo vai estar ali do lado, derramando lágrimas. Você não está vendo, mas o teu filho está sendo consolado, porque diz: aquele era um amigo de papai, mamãe tinha um relacionamento tão lindo com ela, olha ali, está aqui comigo agora. E de repente o teu filho está tão inconsolado, a tua filha, e alguém abaixo diz: olha, o teu pai foi um grande homem, a tua mãe foi uma grande mulher, ela lutou muito por você, foi o meu melhor amigo. Olha, eu vou te contar o que ele fez para mim um dia que ninguém sabe. E de repente a tua família é consolada. Por quê? Porque você viveu prioridades, porque você soube amar relacionamentos, porque você investiu em amigos, você investiu em famílias, você investiu na prioridade de Deus. Consistência nos relacionamentos. Eu estou falando sobre isso.
Desenvolva hábitos de relacionamentos, não só espirituais. Às vezes nós queremos espiritualizar demais. Eu não tenho tempo para sair para essa irmã, para tomar um café, porque eu tenho que estar ali no joelho, é canela de fogo, é pagar o preço para Jeová me usar. What? Caramba. Jesus, você quer dizer que Jesus era menos espiritual que você? Porque Jesus saía ao redor da praia com os amigos para comer um peixinho, para bater um papo, para conversar, para dar instrução. Jesus era menos espiritual que você. Oh, santidade, vamos mandar te canonizar? Você está santo demais. Oh, hábitos de relacionamento. Relacionais. Almoçar com um amigo, tomar um lanche com um amigo, ver um filme com um amigo. Isso aquece a gente, irmãos. Isso fortalece a gente. Isso é muito bom. O homem precisa ter relacionamentos. Como eu desfruto de amizades, de relacionamentos. Como eu me agrado dessa ideia. E tudo isso, irmãos, talvez você é diferente da minha pessoa. Talvez você veio de uma família que ensinou tudo isso. Eu não vim de uma família assim. Eu vim de uma família um pouco complicada, princípios quebrados, valores destruídos. Eu vim de uma família um pouco conturbada. Eu saí no meio assim como que de um massacre familiar, vamos dizer assim. Mas eu vim para Jesus e a palavra de Deus. Por isso que eu digo, irmãos, eu creio no evangelho que eu prego. A palavra de Deus diz que o Senhor veio para converter o coração dos pais aos filhos, converter o coração dos filhos aos pais. O Senhor veio para fazer o solitário viver em família. Oh, aleluia, Ele é o Deus da família e Ele nos ensina a viver como família. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, meus amados, se nós queremos mesmo amar a Deus, honrar a Deus, respeitar o Senhor, nós precisamos cuidar desses princípios tão importantes, não é? E para tudo, meus irmãos, para que tudo isso aconteça, nós precisamos observar uma coisa muito importante dentro dos nossos lares, lá dentro de sua casa. Pense agora na sua casa, porque o que eu tenho observado, queridos, é que muitas vezes, dentro de um relacionamento, tem havido muita correria, muito corre-corre, sabe? Eu não tenho tempo para conversar com você não, meu amor, porque eu tenho uma prova na faculdade, não dá para conversar. Não, eu não posso agora, porque é o seguinte, nossa, eu estou atrasado, eu tenho que ir fazer um trabalho na escola para apresentar no outro dia. A filha, mamãe, eu quero falar com você. Não, filho, eu não posso, olha, você não está vendo, eu estou lotado de coisa, não sei o que fazer, e chora na frente do filho, porque quando a gente não tem argumento, a gente usa sentimento. A gente quer impressionar o filho com uma lágrima, o marido, a mulher, com uma lágrima. Só que talvez perder uma grande oportunidade de evitar uma grande fatalidade. Às vezes o filho está querendo dizer assim, olha, eu fui tocado lá na escola. Olha, tem alguém na escola que está mexendo muito comigo, está me inquietando, está me incomodando. De repente o esposo está querendo dizer assim, olha, eu estou sendo pressionado por uma colega de trabalho. Eu estou sendo pressionado por um colega de trabalho. Eu estou sendo perseguido, está querendo de todo jeito me levar para cair, mas eu te amo, eu preciso da sua ajuda, me ajude, esteja mais presente. Mate uma aula, eu não posso matar aula, se eu matar a aula, ou se eu matar isso, meu querido. A sua maior prioridade, vou te falar agora, não é seu trabalho, goste ou não goste, concorde ou não concorde. I don't care. Eu vou te falar o que a palavra diz. Tua maior prioridade não é teu chefe, não é teu trabalho, teu sustento não vem dali, vem da mão do Senhor que é poderoso para suprir todas as tuas necessidades. Tua maior prioridade não é a obra de Deus, tua maior prioridade é a tua mulher, o teu filho, a tua filha, é a tua casa. É a tua casa. Não tem tempo. Está tudo tão corrido. Às vezes, irmãos, eu me pego me policiando, porque eu me tranco no quarto para estudar, preparar a mensagem, para chegar aqui, pregar, e de repente a porta é golpeada, não é? E vem a Rebeca, por enquanto é a Rebeca. Samuel está ensaiando para isso. Pai, filho, eu estou estudando. Meu pai, entra, filha, abre a porta, conversa um pouco, dou atenção, muito jeitinho, eu volto, filho, agora o papai precisa ficar aqui a sós. Preparando a pregação, estou preparando a mensagem. Mas quantas vezes eu já chotei? Não, vai, papai, não para, já falei que não posso. Tremendo espiritual, estou preparando a mensagem para preparar. Reveja os seus valores. Eu venho aqui como porta-voz de Deus nessa noite. Eu tenho convicção do que eu estou pregando. Eu tenho convicção da direção do Espírito Santo me deu. É tempo de abrir os nossos olhos, porque nós estamos perdendo o maior bem, o maior patrimônio que Deus nos deu, a nossa família. A palavra está dizendo, se eu não cuido bem dela, eu sou pior do que aqueles que dizem que não creem em Jesus. E nós queremos ostentar um título de cristão, de melhor do que os outros. Tempo de abrir os olhos.
Mas naquele dia que seu filho fala, pai, mãe, eu não quero que vocês vão lá para casa de ninguém, não preciso ficar aqui com você. Eu quero um tempo, eu quero o seu colo. Ah, pelo amor de Deus, toda hora que eu te quero, você não quer. Agora que eu não posso, você quer. Ah, vai! Você está perdendo uma oportunidade de afagá-lo, de tocar na alma dele, de tocar na alma dela. Você está perdendo a oportunidade de construir algo lindo dentro do coração dele, para que ele sinta e veja que você o tem como prioridade. Eu disse que nós estamos dentro de uma roda viva perigosa, irmãos. É preciso abrir os nossos olhos. Sabe o pior disso tudo, irmãos? É que por causa dessa situação nós estamos vendo famílias sem norte, sem um compromisso, sem um comprometimento. Família sem direção, filho para um canto, mulher para o outro, marido para o outro, filho para o outro. Irmãos, misericórdia. Há 2 anos atrás eu recebi uma família aqui na igreja, né, e eu fiquei muito feliz com a proposta do casal. Às vezes quando eu estou pregando eu cito. E a família disse assim, não, nós não queremos assim, eu estar na igreja, meu filho em outro, minha filha na outra, não. Nós oramos ao Senhor porque a igreja que Deus ia nos levar e nos plantar, nós íamos ficar ali e dar fruto, seria aquela que tivesse testificação no coração de cada um, porque nós somos uma família só. É isso. Lute pela sua família. Lute pela tua família. Lute pelos teus. Não desista dos teus. Não desista dos teus, por quê? Haverá um dia que prestaremos conta. Haverá um dia que prestaremos conta. Dizendo amém ou não amém, mas você vai prestar conta. Amém. Olha, queridos, uma das coisas que me preocupa é porque muitas vezes o que está faltando dentro da casa é submeter a liderança da casa aos cuidados do Senhor. Eu vou mexer num ponto um pouco polêmico aqui nessa noite. Nós cuidamos da nossa casa seguinte. A regra da minha casa aqui, quem faz, sou euzinho aqui, ó. Eu mando na minha casa. Sou eu. A voz maior aqui sou eu. Paro aqui e volto com você novamente na sociedade, o qual eu e você somos fruto. Nós viemos de uma sociedade, irmãos, machista. Perigosíssimo isso. Perigosíssimo. Viemos de uma sociedade onde os nossos pais viveram debaixo de um sistema rígido e cheio de imposição. Os nossos pais foram vítima da ditadura, do regime ditadura. Falou, não tem conversa, é pra fazer. Meu pai pediu para fazer alguma coisa, se ele fechou a boca e eu não estivesse olhando para ele, eu já apanhava. Quando eu fecho a boca, você já vira no corpo. Coisa de louco. A gente tinha que virar, nem que virasse 10 vezes para depois achar um lugar, mas tinha que virar. Dobre no corpo que eu estou falando contigo. Trem mais ou menos assim. Baiana retada, aquele meu pai. Nem tudo é perfeito, né? Ele era baiano. Nós, indiretamente, temos uma cobrança no nosso ser interior, como que nos pressionando a manter a mesma linha. Muito embora a gente fale assim, gente, quando eu lembro daquilo que meu pai me fez, chego de chorar, me desespera, não pode fazer uma coisa daquela. E muitas vezes eu já me peguei fazendo com meu filho exatamente como meu pai fez comigo. Quem mais aqui? Deixa eu ver se só eu sou o único pecador destruído dessa igreja. Quanta, de mãozinha levantada, pelo menos vocês que, graças a Deus, nós temos uma nata aqui mais poderosa que quantas vezes nós já fizemos isso, né, irmãos? Isso está no nosso subconsciente. Como vencer isso, pastor? Como se livrar disso? Porque eu não quero ser assim. Pois é. E é tão comum muitas vezes você perguntando isso assim, menino, você está achando ruim? É porque você não sabe o jeito que eu fui criado. Eu não estou fazendo nem a metade. Você está fazendo então pelo menos isso. Tá achando ruim. Você não sabe. Você não sabe como eu fui criado. Eu apanhava era em fio. Esse fio aí de energia, eu apanhava com ele. Mangueira de gás. Olha, eu apanhava com aquela mangueira. Você não sabe. Às vezes nós estamos assim, ou seja, pegando o sistema que não funcionou conosco e querendo aplicar nos nossos filhos. O interessante é que na época do seu pai não tinha um microwave. Hoje tem.
Na época do seu pai era aquele sistema de banheiro precário, né? Que não precisa nem falar muito detalhe aqui, né? Era uma tábua, um buraco mais ou menos, né? Ou você tem um vaso bonito, sentado acolchoado, mas... Por que você tá querendo então? Vai viver naquela época do jeito do seu pai, se você quer manter o método do seu pai. Hello, o tempo mudou. Renova a sua mente. Aculture-se. Você se lembra que quando você ia para a escola, se um aluno entrasse com chiclete dentro da sala de aula, ele ia para a secretaria e automaticamente o pai era notificado e aquilo era uma vergonha. Hoje em dia, eles estão filtrando se o menino está entrando com um pacote de maconha ou de cocaína dentro da escola, ou quem sabe com uma arma. O tempo mudou. O tempo mudou. Você está insistindo com um método que não funciona e que está falido. Até quando você vai tentar provar para você mesmo que o método falido que você aprovou para o seu pai vai funcionar com você? E a maneira dura, e a maneira impositora, manipuladora que a sua mãe lidava com o seu pai, que você está tentando lidar com o seu marido? E a maneira cheia de autoridade, de autoritarismo do teu pai para com a tua mãe e que você quer continuar fazendo com a tua esposa? Ela não está aceitando porque ela não é a tua mãe e ela não viveu no tempo da sua mãe. Ela diz glória a Deus, aleluia. Eu não sei se você se pergunta, mas por que tanto divórcio ultimamente? Mas por que tanta desavença no meio dessa família? Mas por que tanto casamento quebrado ultimamente? Mas por que de tudo isso? E eu fico pensando em o porquê que até famílias mesmo desajustadas dentro da igreja. Então eu tenho que considerar uma coisa: que tipo de liderança você está tendo dentro da tua casa? Que tipo de liderança é que exerce dentro da sua casa? Qual é o ponto polêmico? Nós temos um hábito, irmãos, de dizer assim: quem manda aqui sou eu, aqui é do meu jeito, eu escrevi, você vai caminhando em cima da minha cartilha. Aí a mãe fala: menino, fala o que seu pai está falando, você sabe seu pai como é que é, né? Falta pouco para falar assim, é lá de Barbacena. Ele toma cadernal daquele pesado e tem uma semana que não está tomando. Cuidado, faz o que ele está pedindo. O lar é regido por pressão, por medo, por imposição. Esse lar pode dizer assim: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Minha casa é porque Jesus is my Lord. Oh, praise God. O Senhor é o dono da minha casa. Ele rege a minha vida. Ele guia a minha casa. Eu e os meus filhos nos apresentamos à casa do Senhor. Eu imagino que os filhos vêm e falam assim: meu Deus, liberta meu pai. Ajuda ele a enxergar que não é crente. A minha mãe abre os olhos espiritual dela. Meu Deus, diz ele, converte a mão dela, converte a boca dela. Só dá certo quando nós não tomamos o governo de Deus. Uma coisa que eu aprendi, sabe o que é, irmãos? É que nós não temos o nosso princípio próprio para nossa casa. Se nós tivermos, não funciona. Uma coisa que eu aprendi na Bíblia, e que isso mudou a minha concepção de chefe de família, de esposo, de pai, é exatamente essa: na minha casa eu preciso ser profeta. Na tua casa você precisa ser profeta. Na tua casa você precisa ser profetisa. Na tua casa você precisa ser profetiza. O que é isso? Profeta é aquele que não tem mensagem própria. Profeta ou profetiza é aquele que fala no lugar de outro, fala para outro, é porta-voz de alguém. Quantos profetas de Deus tem aqui? Levanta a mão para o céu. Quantos profetas de Deus tem aqui? Diga amém. Então o princípio da tua casa não pode ser teu. Se você é profeta de Deus, você vai dizer: meu filho, não pode isso porque assim diz o Senhor. Minha filha, não pode isso porque a palavra de Deus diz assim. Os nossos filhos vão crescendo e vão sabendo que nós somos aliançados com Deus, que nós temos uma aliança com Deus, que nós não fazemos o que nós queremos, mas aquilo que agrada ao Senhor. Aleluia. É assim que nós vencemos essas dificuldades. É assim que nós vencemos essas lutas internas nossas de muitas vezes querer agir com os nossos filhos tal como os nossos pais agiram conosco, ou agir com os nossos filhos como a sociedade está agindo, ou agir com a nossa esposa como a sociedade está agindo, ou você agir com o teu esposo como o movimento feminista está ensinando. Abra os olhos, porque as pessoas saíram de um extremo e partiram para o outro. Houve um tempo onde as mulheres eram massacradas.
houve um tempo onde as mulheres eram pisadas, houve um tempo onde as mulheres elas tinham que ficar caladas, não podia dar um pio, houve um tempo onde as mulheres até apanhavam do homem, não podia abrir a boca, e por causa disso, inclusive os Estados Unidos tomou a atitude que tomou, porque muitas mulheres, inclusive mulheres de pessoas que fazem parte de pontos de autoridades, morrendo porque eram matadas por homens e não podiam falar nada. Aí saiu desse extremo e tomou força o movimento feminista. E agora é o seguinte: o homem tem que ir para debaixo da cama para a mulher ajoelhar e falar com ele, porque ela manda e remanda e desmanda e tomou todo o chicote. Não é assim também. Nós falamos que para nós priorizarmos as coisas, nós precisamos de ter equilíbrio. Aleluia. Deus é um Deus de equilíbrio. Aleluia. Deus é um Deus de equilíbrio. Você, porque é homem, é o sacerdote da casa, não tem que fazer da sua mulher pano de chão para ficar pisando em cima. Você, que é um vaso mais frágil, também não tem que abusar da boa vontade do seu marido e não se curvar a ele. Ame, homem, a sua mulher. Mulher, submeta ao teu marido, porque isso agrada a Deus. Esse é o princípio de Deus. Esse é o princípio do Senhor. Olha, queridos, tem muitos filhos ouvindo os pais dizer assim: sabe, pai? Ou melhor, o pai dizendo para o filho assim: olha, eu vou te falar uma coisa, meu rapaz. Enquanto você estiver aqui dentro dessa casa, comendo meu feijão, vai ser do meu jeito. Fala Deus. Tem muitas adolescentes ou jovens, muitos filhos ouvindo. Escuta aqui. Enquanto você estiver debaixo do meu teto, quem canta de galo aqui sou eu. Aí eu fui fazer, eu nem sabia que não era galinha, meu pai galo, eu sou um franguinho. Palavras são como flechas. Elas entram. Elas ficam na alma. Elas ficam na alma. Meu pai tinha uma teoria que ele não batia em filho. Se ele pegasse pra bater, ele matava. Então ele ia nas palavras, irmãos. Depois que eu aceitei Jesus, eu precisei de uma ministração de libertação na minha vida, porque tinha uma parte negra no meu coração. Quando eu lembrava de certas palavras, certas coisas, aquilo me estremecia. E o tal do engole o choro? A gente ouvia o que não queria, apanhava até o que não precisava, engula o choro. E ficava olhando pra mim assim, com aquela cara de Hitler. Chorar pra quê? Quem tá querendo chorar? Oh, querido. Olha pro teu vizinho que tá do seu lado. Diga pra ele assim: precisamos mudar a nossa fala. Talvez você está perto da sua esposa agora, ou do teu esposo. Você pode olhar bem no olho e dizer assim: amor, amada, precisamos mudar a nossa fala. Hein? Porque nós somos profetas do Senhor, irmãos. Nós temos que dizer: é assim diz o Senhor. Mulher, você foi pro mall? Você usou os 2 cartões de uma vez? Assim diz o Senhor: não vos endivideis. Marido, eu fui pro mall, você não me deu meu cartão? Assim diz o Senhor: não sejais de mão mirrada. Precisa haver um equilíbrio, irmãos. É pra ir ou não é pra ir? É pra levar todos os cartões? Nenhum. É pra ir, mas comedido, com moderação. Cuidado com as ofertas de última hora. Aquele negócio tá assim, 20% de desconto, 20% de desconto. Mas o seu orçamento familiar tem que falar primeiro. O que você traçou ali para aquele mês. Isso é outra pregação e outra matéria, não é para hoje. Mas, irmãos, escute uma coisa. Escute uma coisa. Um lar que é regido assim, como nós estávamos falando, ele é por base de imposição. E a tônica do lar tem que ser o amor. Porque Deus é amor.